Gente, que bom que vocês ficaram aqui até o final. Meu nome é Ana Paula Gonçalves e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. O assunto é o sonho. Você tem o sonho? Provavelmente você tem sonho de se formar, de ter uma carreira, casar ou então comprar uma bicicleta. E por que não ter o sonho de ter a casa própria? Esse é um sonho tão caro para os brasileiros. Tanto é que a gente fala no ditado, quem casa quer casa. É um sonho tão caro aos brasileiros que o direito à moradia ele foi levado à Constituição como um direito social. O problema é que é um sonho caro. É muito difícil fazer uma aquisição imobiliária à vista para a maioria da população. E aí, como é que você resolve isso? Bom, você pode se autofinanciar. Vai poupando, poupando, poupando e um dia compra a sua propriedade. Mas a lei, ela prevê outras possibilidades. Ela prevê que você obtenha parte do preço do imóvel se valendo de financiamento imobiliário, dentro das regras do sistema financeiro da habitação ou então do sistema de financiamento imobiliário, SFH e SFI. São sistemas que têm algumas semelhanças e alguma diferença entre eles. Pois bem, nos dois sistemas a pessoa vai à instituição financeira e vai pedir então o financiamento imobiliário, que nada mais, nada menos é do que um contrato de mútuo, que nós sabemos que é empréstimo de coisa fungível. O dinheiro é coisa fungível por excelência. Então, a pessoa vai se comprometer a devolver aquele valor que ela pegou, dividido em parcelas, acrescido de correção monetária e juros. A instituição financeira, ela pode gravar sobre o imóvel uma garantia real, na forma de hipoteca ou então de alienação fiduciária de coisa móvel, que é o objeto do meu trabalho, que é o meu tema, então, a ser tratado aqui no mestrado da FUMEC. Bom, a alienação fiduciária de coisa imóvel foi introduzida no nosso ordenamento pela mesma lei que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, que é a Lei 9.514 de 1997. Essa lei ela vai trazer a ideia do negócio fiduciário. E o que vem a ser um negócio fiduciário? É um negócio que é feito entre o mutuário e o mutuante, em que o mutuário, a título de garantia, transmite a propriedade daquele bem recém-adquirido para a instituição financeira. A instituição financeira passa a ser, então, a proprietária, só que é uma propriedade especial chamada de resolúvel. O mutuário, ele fica também com direito real de aquisição. Ou seja, ele vai poder recuperar para seu próprio patrimônio aquela propriedade. E ele também fica com a posse direta do bem, ele pode morar no bem. Se ao final do contrato ele paga todos os encargos, então essa propriedade volta para o seu patrimônio. E ele fica lá feliz no seu lar, doce lar. Porém, se ele vem a se tornar inadimplente, o que acontece? A instituição financeira ela pode se valer de métodos na forma extrajudicial para poder tornar aquela propriedade resolúvel consolidada no seu próprio patrimônio. Então, na alienação fiduciária de coisa móvel, a instituição financeira vai notificar a pessoa para em 30 dias fazer a purga da mora, pagar o atraso, então, tornando-se novamente adimplente. Se eventualmente ele não consegue adimplir, a instituição financeira consolida a propriedade lá no seu próprio patrimônio e convida o mutuário a sair do imóvel. Todo esse procedimento, gente, vai levar então a instituição financeira a ficar com o bem para si? Não. Na forma da lei, esse bem, agora consolidado no patrimônio da instituição financeira, tem que ser necessariamente vendido em público leilão. E qual o objetivo dessa prática? Evitar, então, algum tipo de ação viciada de má-fé que leve à perda, de alguma forma, pela instituição financeira, daquele direito. Tanto a lei quanto os contratos
de financiamento habitacional, eles são bem explícitos em como é feita a consolidação da propriedade. E se por acaso não é observado detalhadamente o procedimento, isso dá a oportunidade de vir a ser anulada a consolidação da propriedade. O procedimento é extrajudicial, porém a gente sabe que o mutuário ele pode se socorrer junto ao judiciário. Afinal, é um direito fundamental do cidadão. A lei não pode, de forma alguma, impedir que seja levada à apreciação do judiciário ameaça ou lesão a direito. Entretanto, a gente tem que lembrar que a consolidação da propriedade, ela não é assim um ato de maldade da instituição financeira, ela é feita para diminuir um prejuízo que a instituição financeira está tendo pela inadimplência lá do contrato de mútuo. Assim, se por acaso houver um excesso de interferência do judiciário, o que vai acontecer? Os agentes financeiros, por questões de insegurança jurídica, vão se tornar menos propensos a fazer novos negócios de financiamento habitacional. E aí, quem é o grande prejudicado se o agente financeiro ele se torna desinteressado nesse tipo de contrato? O grande prejudicado é você. Você que tinha aquele sonho de fazer a aquisição da casa própria. Por quê? Porque o dinheiro vai se tornar mais caro, mais difícil, portanto, de ser feito um novo financiamento. E é por isso, gente, que a gente percebe, então, a importância de se conhecer esse Instituto da Alienação Fiduciária de Coisa Móvel, como ele surgiu no nosso ordenamento, como ele se desenvolveu, como ele é interpretado e reinterpretado pelo judiciário e quais são os cenários possíveis diante da nossa economia e da interpretação judicial. Esse é o tema, então, do meu trabalho aqui no mestrado. E eu desejo para vocês que ficaram me esperando aqui até o final que vocês consigam realizar os seus sonhos, inclusive o de aquisição da casa própria de vocês. Muito obrigada pela atenção.